sobre a campanha que fizemos aqui, Aleluia. irmãos, já veio os testemunhos, já veio o que Deus fez, mas não fez só na vida do Robson, não, fez na minha também, querido. Aleluia, glória a Deus. O que eu vou falar aqui, irmãos, eu sinceramente, eu fico assim perguntando, Deus, por que tu é assim, Senhor? Irmãos, vocês sabem que eu trabalho em aplicativo, vocês sabem que eu também não gosto de trabalhar em aplicativo, eu trabalho porque preciso, mas Deus sabe o que eu passo no aplicativo, e a minha oração sempre foi, Senhor, arruma outra porta para mim, Senhor, me tira daqui. Escute, irmão, mas parecia que Deus estava em silêncio, irmão. Essa oração eu já estava fazendo há muito tempo que eu fazia. Verdade. E quarta-feira, mais ou menos, um camarada pegou o meu Uber e começamos a conversar. E ele é dono de vans de turismo. Ele tem algumas vans que faz turismo. Aleluia. No Brasil. E ele disse para mim assim, olha, presta atenção. Qual é a sua categoria, meu amigo? Eu falei, cara, eu sou B remunerado. Ele falou, B remunerado, eu não posso fazer por você o que você está procurando. Ele falou assim, faz o seguinte, tira a sua carteira D, que eu vou te arrumar um emprego numa van minha. O salário é 2.000, presta atenção, irmão, Deus vai fazer. O salário é 2.000 e dependendo do que você fazer por fora, você vai levar 5.000 para casa. É como essa mulher que eu vim entregar a van para ela que ganha. E eles mexeu muito comigo. Mexeu comigo. Aleluia. E eu vim para casa disposto a trocar a minha BNH. Entendeu? Porque eu já tenho, então isso não demora muito para fazer não. Para conseguir esse emprego. Ele falou, ó, tira lá e me procura. Eu moro aqui onde você está me deixando. Traz a sua carteira, no outro dia tu tem a chave da van para começar a trabalhar. Eu então cheguei aqui com essa proposta. Quando eu cheguei e falei aqui em casa, o Felipe falou para mim, pai, tudo bem, o senhor não gosta de trabalhar na Uber, o senhor não gosta de sair por aí correndo risco, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor pode até ir trabalhar nessa van de turismo, mas esquece a igreja, porque você vai viajar, você vai ter que estar disposto ao emprego, de carteira assinada, e eu falei assim, filho, eu preciso tomar uma atitude, eu não posso ficar assim. E assim eu fiquei, irmão. Não demorou 2 horas. O Felipe entrou e eu fiquei aqui na igreja. E meu amigo não demorou 2 horas. O telefone tocou. Pão, pão, eu atendi. Era o meu irmão. O meu irmão, aquele que vem na igreja aqui. E disse assim para mim, meu irmão, como é que tu está aí? Tu quer voltar de novo a trabalhar no salgado? Eu fiquei sabendo que tu fez ali um pouco uma cozinha e tal. Eu falei, irmão, eu quero voltar, mas eu não tenho as coisas ainda que eu preciso para voltar e com dinheiro para comprar. Ele falou, irmão, esquece, eu vou te dar tudo que você está precisando. Aleluia. Deus abriu uma loja para mim, eu vou trabalhar na loja que já tem tudo. Então o meu forno, o meu cilindro, tudo vai lá para a sua casa. E você vai trabalhar no seu salgado de volta, irmão. Aleluia. Isso é fruto de oração. Isso é fruto de providência de Deus. Deus, Ele ama a igreja dele, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Ele sabe que eu não poderia me afastar assim da igreja. Quer saber da verdade? Há 2 dias que eu estou vendendo já salgado. Aleluia. Que Deus seja glorificado. Eu ainda estou com o carro da Uber. Mas para você ter uma ideia, a rodagem na Uber, ela já caiu 60%. Ou seja, se eu rodava aí sábado, domingo, já não rodei. Se eu rodava 11 horas por dia, isso caiu para 4 horas. Porque eu só vou rodar, por enquanto, para pagar o amigo que é o dono do carro. Por enquanto. Porque Deus, quando Ele dá, querido, Ele dá em abundância. Aleluia. Aí nós não trouxe as coisas para ser outra coisa, irmão. Os meus crentes também estão passando para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso, irmãos, é bênção de Deus.
Glória a Deus. Deus é Deus da providência, querido. Glória a Deus. O nosso maior erro é achar que Deus não está no controle. Ele está, querido. É verdade. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia. Carta de Tessalonicenses. Vamos lá. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Isso. Glorifica ao Senhor. Isso. Aleluia. Ah, meu Deus. Tu é maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. 1 Tessalonicenses, pois não? Não entendi. Fecha ela assim, fecha. Isso. Fecha, em nome de Jesus, fecha ela. Não fecha? Mas estava assim? Vou fazer uma oração pela irmã. Amém, irmão? Vamos fazer uma oração por ela. Em nome de Jesus. Todo mal. Aleluia. Feche seus olhos, irmão. Glória a Jesus. Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor. Espírito do Cristo ressuscitado dos mortos. Senhor, teus olhos veem aquilo que nós não vemos, Senhor. Toda a opressão do inferno. Tudo aquilo que foi mandado a este lugar para pegar uma mente fraca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Bloqueia essa mente agora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com ação aqui na mão da irmã Dilma, Senhor. Solta a mão dela agora em nome de Jesus. Pelo poder de Deus na oração. Glória a Deus. Seja liberta agora. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Oh, em Senhor. nome de Jesus. Estica o braço, Em irmão. nome de Jesus, manifesta Em o teu nome de poder, Jesus. Senhor. Isso, estica o braço. O sentimento Vai, não Senhor, damos em nada, nome de Pai. Jesus. Isso. Usa-no, Pai. Usa-no. Em nome de Jesus. Vai. Está fechando, vai. Estica o braço em nome de Jesus, tá? Isso. Tá mexendo, olha só, tá mexendo. Vai. O seu cérebro tá no nosso dedo, tá mexendo, tá vendo? Tá mexendo, tá bom? Fica tranquilo, tá mexendo, tá? Aleluia. Se estiver totalmente parado, aí a gente tinha que. Glória a Jesus, aleluia. Levanta o braço aí, Ciro. Glória a Jesus. Ela não consegue levantar-se? Sim. Ela não. Faz assim, meu irmão. Isso. Glória a Jesus. Tá bom? Tá tudo bem, tá? Se fosse alguma coisa grave, eu vejo. Eu não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também nós precisamos crer que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procedemos como os que dormem, pois o mesmo Senhor do céu, descerá do céu com grande brado, com a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos o quê? Arrebatado. De novo, seremos Arrebatado. arrebatados com eles na nuvem, para o encontro com nosso Senhor nos ares. E assim nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor. Portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, olha a tua palavra lida de novo nessa noite, Senhor. É momento de
pregação, é momento de se alimentar da sua palavra. Deus visita nosso coração nessa noite, Senhor. Nos dá uma esperança renovada, mediante o que será falado, mediante o que foi lido aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. Tantos textos da Bíblia que nós podemos pregar hoje. Podia pregar em Romanos, podia pregar em Mateus, mas ao ler a palavra, irmão, isso no meio da semana, Deus ele falou comigo demais nessa passagem que nós lemos. Uma mensagem de Paulo, querido, aos crentes da igreja de Tessalônica, uma igreja de Jesus, uma igreja que estava na presença do Senhor. Glória a Jesus. Mas era uma igreja que tinha muitos problemas com ela. Observe que nós lemos alguns desses problemas no que diz respeito à vida vindoura, no que diz respeito ao que vai acontecer depois que nós viermos a partir dessa vida. A igreja tinha esses problemas e alguns fatos eles colaboravam para que isso acontecesse. Essa igreja, irmãos, ela viveu, vamos dizer assim, esses crentes, em uma época muito difícil do Evangelho. Era uma época de perseguição. Era uma época que a igreja ela era muito perseguida. Muitos crentes na época dessa igreja de Tessalônica, eles perderam a sua vida por amor ao Evangelho. E muitos da igreja e de Cristo naquela época tinham algumas dúvidas, como temos até hoje, sobre a salvação, por exemplo, sobre o que vai acontecer conosco, com nossos parentes. E Paulo, para acalmar eles, usado por Deus, evidentemente, Paulo ele trouxe essa palavra inspirada pelo Espírito de Deus para aquela igreja. Mediante essa leitura de hoje, querido, eu fui buscar um tema para essa mensagem, irmão. E o tema dessa mensagem hoje é o grande dia do arrebatamento da igreja de Cristo. O grande dia, querido, do arrebatamento da igreja de Cristo. Antes de entrar precisamente aqui nessa mensagem, irmãos, eu quero passar para vocês o que significa a palavra arrebatamento. Observe que teve uma hora que eu parei na mensagem e nós vimos duas vezes: e seremos arrebatados para estar junto com Ele. Então a palavra arrebatamento, ela faz parte de um grande dia que a igreja espera ansiosa. A palavra arrebatamento no original grego, ela significa transportados de um lugar para outro. Então, quando você falar arrebatamento, isso significa transportados de um lugar para outro. Tem outro significado: roubados de um lugar para outro. Glória a Deus. É isso que Jesus ele vai fazer com a sua igreja. Nós vivemos, irmãos, de um mundo sujo. Nós vivemos de um mundo que não tem esperança. Nós vivemos de um mundo, querido, que não vai melhorar. O mundo ele caminha de mal a pior. Mas graças ao Senhor, que nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos de Cristo. Nós somos do Senhor. E esperamos a qualquer momento ser transportado deste mundo de horror para uma mansão celestial ao lado do nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Cida. Então nós esperamos isso da parte do Senhor. Uma promessa de Jesus que disse: eu voltarei outra vez e levarei para mim mesmo vocês, para que onde eu
Glória a Deus. Aleluia. Você não é desse mundo, querido. Eu não sou desse mundo. Agora, irmãos, quando nós lemos essa mensagem, o que está preocupando Paulo, aqui usado por Deus, é o abatimento que está caindo sobre essa igreja. Porque diante da perseguição, diante daquilo que eles estão passando, das percas, tem crente aqui, querido, que está perdendo parente para ser comido pelos leões. Tem crente aqui que perdeu parente, que foi morto a fio de espada, em praça pública, por amor ao Evangelho. E eles estão aqui muito tristes, muito abatidos por tudo isso. E a dúvida começa então a se apoderar desses crentes. Porque, irmãos, ninguém aqui é super crente. Eu não sou um super pastor. Você não é uma super crente. Não. Nós somos seres humanos, sim. E muitas vezes nós se abatemos. Verdade. Ficamos tristes. Ficamos com perguntas sem resposta muitas vezes. Isso é normal, querido. Você ainda está vivendo neste mundo. O mundo que te afronta. O mundo que traz para você e eu dificuldade, irmãos. Agora uma coisa, nós precisamos então aprender com Paulo aqui, com Deus. Porque Paulo é bem claro em dizer, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Quando Paulo usa o termo ignorante, ele não está sendo rigoroso ou orgulhoso de dizer assim, ele não está tratando a igreja mal. É como se ele tivesse assim, irmãos, eu não quero que vocês fiquem sem informação a respeito dos que dormem. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, irmãos, Paulo aqui, querido, ele não está proibindo você de ficar triste pela pessoa que você perdeu, pelo parente seu que partiu. Paulo não está proibindo isso. A Bíblia não está te proibindo isso. O que a Bíblia está dizendo é que nós, crentes em Cristo Jesus, nós não somos mais como pessoas do mundo perdida, que não tem esperança, que não tem mais esperança na vida. O Espírito de Deus fala aqui nessa noite que tristeza nós podemos ter, que nós podemos até perder pessoas, amigos podem morrer, mas o que nós não podemos é ficar triste, amargurada, sem esperança. Não! Nós servimos a um Senhor que é o autor da vida. Aleluia. O Senhor que é a nossa esperança. Glória a Deus. Ele é a nossa esperança, irmãos, aqui na terra e na vida vindoura. Em outras palavras, querido, para o mundo que não tem Jesus, para aqueles que ainda não encontraram a Cristo, a morte é um final. A morte é determinada para eles como a coisa mais terrível dessa terra. E muitos são os que são assombrados por isso. Ele pode ter dinheiro, pode ser famoso, mas quando fala na morte, ele já se assusta. Porque tem a morte como o final de tudo, como toda a esperança, tudo acabou para aqueles que não têm a Cristo. Mas e para a igreja do Senhor, o que realmente é a morte carnal? Para nós, irmãos, a morte é, na verdade, o começo para uma vida maravilhosa. Aleluia. É o começo para uma vida gloriosa. Qualquer crente em Jesus, querido, que morre aqui nessa terra, imediatamente ele é recebido no seio de Abraão. Imediatamente ele é recebido na glória eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Basta dizer aqui uma coisa nessa noite. O crente, a mulher crente, o cristão que vive a Cristo na vida, eles não estão mais lutando para ganhar a salvação. Não! Eles já são salvos aqui. Eles já foram salvos aqui. Aleluia.
E se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, é preciso nós crermos também que a morte não terá poder sobre nós. Aleluia. Porque assim como Ele ressurgiu dos mortos, Ele nos faz também renascer para uma nova vida. Aleluia. Irmãos, a ressurreição de Cristo é algo tão verídico que ninguém pode provar o contrário. Ninguém, querido. Quando nós falamos de Cristo, a ressurreição dele, isso não é mais nem uma questão de crença, é uma questão de real, irmão. Ele ressuscitou realmente dos mortos para dar a vida a todo aquele que nele crê e não perecer e ter a vida eterna. Quando a Bíblia registra, querido, que Jesus ele foi colocado no túmulo, foi fechado com a pedra, irmão, a Bíblia registra que Maria Madalena e outras mulheres foram de madrugada lá no túmulo, porque era costume dos judeus isso, visitar aqueles que estavam mortos para levar perfume, aroma para o corpo. A Bíblia diz que quando as mulheres chegaram lá, o dia já estava amanhecendo, a pedra não estava lá, a pedra tinha saído do lugar, o túmulo estava vazio, Jesus não estava mais ali, o corpo dele não estava ali. As mulheres ficaram, cadê ele? Onde botaram o corpo do mestre? Nós queremos colocar aroma, perfume, e ficou aquela procura naquele cemitério, irmão, naquele lugar. Sabe o que as mulheres viram? 2 anjos, e diz a Bíblia que os anjos olharam para ela e disseram assim: o que vocês estão fazendo aqui? Não se procura vivo no meio dos mortos. Aleluia. Ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou, querido. Vocês sabem, irmãos, que o planeta Terra ele tem muitas religiões. Existem religiões, querido, que dá 3 do cristianismo. E essas religiões também têm os seus líderes. Por exemplo, o budismo. O budismo ele é mundial. Ele tem muitos adeptos. Quem é o pai do budismo? Buda. Ele tem outro nome, mas eu não sei agora. Você sabe o que Buda fala a respeito de Cristo? O Buda fala o seguinte: que se Jesus, se na Bíblia tivesse só a bem-aventurança e aquela palavra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por mim. O resto da Bíblia não precisava ser escrito. Se tivesse só a bem-aventurança e a afirmação de Jesus, o resto da Bíblia não precisava ser escrito. Porque não tem como fugir dessas verdades vindas de Deus para a terra. Quer mais provas sobre a ressurreição de Cristo? Se você sair daqui agora e ir lá aonde começou o budismo, da onde Buda é, você vai ver uma coisa lá, querido. Você vai pedir lá um guia turístico: olha, eu quero visitar aqui o túmulo de Buda. Glória a Deus. Eles vão te levar lá vai ter uma placa lá: olha, aqui está enterrado o pai do budismo. Buda não sei de que eu não sei agora. Se você sair e for ver o pai do islamismo, do Islã, que é Maomé, outra grande religião, você vai ver o túmulo dele lá também, querido, escrito lá: aqui está enterrado Maomé, o pai do Islã. E se você for em Jerusalém agora, visitar o túmulo de Cristo de Nazaré, você vai ler lá bem escrito no cobre bem brilhoso: aqui colocaram Jesus de Nazaré, mas ele não está mais aqui, ele
cristianismo, qual nós somos, filhos, ele é firmado em cima de uma só pessoa. E quem é essa pessoa? É Jesus, querido. Ele é o pai do cristianismo. Ele é o pai da salvação. Ele é o pai do perdão. Ele é o pai da transformação de pessoas. Glória a Deus. Se tirar Jesus do cristianismo, o cristianismo não existe mais. Se eu tirar do catolicismo Jesus, vai sobrar Nossa Senhora, santo tal, santo tal. Se eu tirar do candomblé um orixá tal, sobra outro, sobra outro. No cristianismo não é assim. Se tirar Jesus, acabou. Ele é a razão da nossa vida. Não é outro. Não há outro para ser adorado. Ele é o nosso Senhor aqui na terra e será no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é tudo na nossa vida, irmãos. Ele é tudo que nós podemos esperar. Ele é o Senhor que nos surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: se Ele ressuscitou e você crê nele de todo o coração e vive a sua vida com Ele, tenha certeza de uma coisa, crente, Ele também não te deixará no esquecimento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Tio. A questão aqui, Jean, é de crença, é de crer, é de receber o Senhor na vida para ter uma vida transformada por Ele e ter a certeza que a morte, querido, não é o fim de tudo, mas o começo de uma eternidade na Nova Jerusalém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai falando então sobre o que vai acontecer aí no futuro. É uma profecia de Deus para a igreja. E aí ele vai falando: irmãos, não perca a esperança. Não fique triste pelo seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido que foi. Contente-se. Ore ao Senhor, peça o Espírito para te consolar. Porque se eles partiram com Cristo, acredite em uma coisa: os seus braços ainda vai abraçar eles na eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque aqueles que dormem com Cristo, a Bíblia é clara, nós lemos, dormem com Cristo, eles ressurgirão primeiro. E aí a Bíblia já vai falando sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Estão lembrados que arrebatamento significa transportado de um lugar para outro? Então a Bíblia ela começa a falar desse grande dia, que ninguém sabe quando é, qual é a hora, mas que vai acontecer aos nossos olhos no dia de hoje, está bem próximo. Está chegando, querido. Sabe qual é o recado de Deus para a nossa vida hoje? Se prepara, crente, para encontrar o teu Deus. Aleluia. Se prepara, crente, para ir embora do planeta Terra, para viver na eternidade com o Senhor. E a Bíblia é clara, irmão, nós temos isso. Isso acontecerá em duas etapas, querido. Primeira coisa, o Senhor ressuscitará aqueles que dormem com Cristo. Aqueles que partiram, sua mãe, Dona Lourdes, todos que partiram com Cristo, ressuscitarão primeiro. Em outras palavras, isso pode estar acontecendo agora, aí em cima. O Senhor pode estar chamando agora aqueles que partiram, que nós conhecemos. Então, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro para ir ao encontro do Senhor. Observe, irmãos. E aí Paulo vai falando que nós que estamos vivos não procederemos à morte. Nós que estamos vivos, nós seremos
diante de nós. Aleluia. Isso, irmãos, é coisa de Deus. Isso a igreja precisa esperar todos os dias, como se fosse amanhã que fosse acontecer. Observe o que a Bíblia aqui diz. 15. Nós dizemos isso, Paulo falando. Não é de nós mesmos, não. É pela palavra do Senhor. Que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos igual aos que dormem. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, irmãos, que muitos que estão aqui, a morte não passará pela morte. Serão transformados para encontrar o nosso Senhor na glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então a ideia aqui é: se Cristo ressurgiu dos mortos, Ele é poderoso o suficiente para fazer esse crente que crê nele, esse crente que vive Ele na vida, também ressurgir para uma eternidade com Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero fazer aqui algumas perguntas à igreja. Deus é eterno. Deus nos fez para ser eterno. Deus não morre, querido. Ninguém pode matar Ele. Tentaram, mas Ele venceu a morte e sempre vai vencer. Ele é o Senhor da vida. Então, irmãos, se eu e você, e a Bíblia diz isso, nós somos filhos de Deus, estamos na presença dEle, e se o Senhor jamais morre eterno, você morreria? Deus permitiria isso? De maneira nenhuma, crente. De maneira nenhuma. A promessa de Deus está sobre você. Está sobre a minha vida. Aleluia. Nós somos sim eternos porque cremos no nosso Senhor. Cremos na promessa do nosso Senhor. As carnes que nós temos aqui não valem nada. Aleluia. As carnes que é o nosso corpo não valem nada, querido. Outra hora eu era um menino bonito, está vendo minha foto? Hoje estou ficando velho. As carnes estão ficando velhas, mas o espírito é renovado em Deus. Aleluia. A alma está Glória na a Deus. presença do Senhor. As carnes podem se cansar, as carnes envelhecem, mas o espírito que está em cada um de nós renova a nossa alma para viver na eternidade com o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmão, Paulo falando, usado por Deus, para que nós não venhamos a ser desinformados acerca dos que dormem. Os que já partiram, querido, se estão com Cristo, logo, logo você vai encontrar cada um deles. Os que já partiram com Cristo estão nos braços do Senhor, estão sendo ali protegidos pelo Senhor. É dele e ninguém pode tirar das mãos do Senhor o que é salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, que a morte ela tem dois trabalhos a respeito de todo crente. Aleluia. O primeiro trabalho da morte é matar o corpo. Por causa da herança do pecado, o corpo morre. Mas o segundo trabalho da morte é pegar a alma desse corpo que morreu, desse crente que morreu em Cristo, e entregar essa alma para Cristo e dizer assim para Cristo: toma, Ele é teu, tu compraste Ele e assinaste com sangue puro na cruz do Calvário. Ele é Escritura, está no teu nome, Jesus, Ele é teu. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para terminar essa palavra, irmãos, aprendemos que o Senhor ressuscitará primeiro aqueles que dormem em Cristo. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e iremos ao encontro do nosso Senhor nos ares. Sabe o que vai acontecer depois?
Aleluia. Consola os irmãos com essas palavras. Diga para eles que o leão feroz que está comendo os crentes lá naquela época não significa nada para o que o Senhor tem para cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Santo Diga tu para és. eles, já me fala aqui no versículo Santo final. tu és, Jeová. Glória a Jesus. Santo tu és. Portanto, irmãos, consolai uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Ô querido, palavra que está falando aqui não é palavra de homem, querido. Não é palavra do pastor, não. Mas é a palavra do eterno fiel. Glória a Deus. É a palavra do Cristo. Aleluia. Que há mais de 2000 anos morreu na cruz e está muito vivo dentro de cada um de nós. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu desafio, irmãos. Está sendo transmitido para a internet. Eu desafio a qualquer um a me provar que Cristo não é o Filho de Deus. Em poucas palavras, querido, eu provarei que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, que Ele é eterno e que Ele é o autor da salvação, que Ele venceu a morte e voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Glória Glória a Deus. Santo tu és. Quer dar um Jeová. exemplo? Jesus nunca escreveu uma frase, irmãos. Jesus, ele nunca escreveu uma frase, mas é o ser ou o personagem que mais pessoas escrevem livro a respeito dele no mundo. Ele é Deus ou ele não é? Com certeza. Jesus nasceu há 2000 e tantos anos atrás. Nasceu e viveu numa aldeia chamada Nazaré. Aldeia pobre. Jesus era pobre, filho de casais pobres. Jesus tinha tudo, querido, para ser esquecido no ano seguinte. Faz 2000 anos. E ele é lembrado nessa noite, nesse lugar. Aleluia. Faz 2000 anos. E o mundo não consegue esquecer desse ser que é Deus, chamado Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é Deus, querido. Ninguém pode fazer o que ele fez, o que ele faz. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ninguém pode. O mundo era um antes dele. Passou a ser outro depois dele. Aleluia. Que homem normal teria tanta influência para fazer isso? Ele não é um homem normal. Ele é o Senhor que está aqui nessa noite. Aleluia. Ele é o Senhor que transformou a minha vida e transforma a sua também, querido. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que amigo morreria pelo seu amigo? Que amigo entregaria sua vida pelo seu amigo? Ainda que esse amigo fosse gente boa, ainda que esse amigo fosse cara certinho, ninguém morreria, irmão. Todos os discípulos que andaram com Cristo morreram por amor a Ele, sem ganhar nenhum real. Ele é Deus, querido. Ele é o Senhor. Se não fosse, Pedro falava: eu gosto de Jesus, mas aí morrer por ele? Não, nunca, meu irmão. Peraí. Jesus também tinha seus furos. Mas não. Pedro diz o seguinte na hora da sua morte: eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Glória a Jesus. Eu não sou digno de ter uma morte igual meu Deus, chamado Jesus de Nazaré. Pedro andou com Jesus, querido. Pedro comeu peixe com Jesus. Pedro conhecia Jesus melhor do que nós. E quer saber de outra? Por que Jesus é Deus e você não pode deixar de crer nele? Quer saber? Os apóstolos morreram por amor a ele. Mas até hoje, agora, tem pessoas morrendo por amor ao nosso Deus. Por crer que o Senhor é a vida. Faz 2000 anos, querido. Jesus já poderia ter sido esquecido. Jesus já poderia ter sido uma peça fora do tabuleiro. Não, Jesus está presente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
verdade, Senhor. Glória a Louvado seja o Deus. nome do Glória a Senhor. Deus. Santo tu és. Não sejais ignorantes acerca dos que dormem. Não pense igual o mundo. Nós não temos esse direito. Nós conhecemos a Ele. Nós cremos nele. Nós vivemos para Ele. Ele foi o único que venceu a morte. Ressuscitou e ressuscitará também todos que amarem a sua vida. Estará na sua presença. Essa é a mensagem nessa noite, irmão. É que diante da aflição, diante das perseguições, ficaremos firmes, olhando para o nosso Senhor, para o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que não precisa provar mais nada sobre Ele. Não, não. Ele já é presente na vida de cada um de nós. Deus nos abençoe, rique abundantemente. Pode ficar de pé. Glória a Deus.